Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos conhecer um pouco mais então sobre o modelo de caixa, o Box Model CSS. Então aqui nós temos que o modelo de caixa ele é utilizado para agrupar um conjunto de elementos HTML. E ele compreende então por margens, né? Então aqui a margem ela é transparente, o espaçamento, que é o padding, o conteúdo, e nós temos a borda, né? Também aqui. Aqui nesse material da W3C, muito interessante, vocês podem acessar. Então nós temos aqui as propriedades para a borda, a descrição do que significa cada uma dessas propriedades, os valores que podem ser utilizados e uma descrição dizendo o que é cada um desses valores e um exemplo. Então, vocês podem pegar estes exemplos aqui, podem testar e ir modificando e vendo o resultado no navegador. Então, a gente tem aqui nesse documento as margens, o espaçamento, e todos eles vocês podem ver que tem para o topo, para a direita, para baixo e para o inferior, né? E para a esquerda. Aqui nós temos também sobre o modelo de formatação visual, que é o modo de exibição do conteúdo, a posição, a distância entre os elementos em relação à extremidade do seu elemento pai, o float, o clear, né? Então tem toda a parte de documentação para trabalhar então com a parte de layout. Vamos voltar, vamos abrir aqui um exemplo de um documento HTML, onde a gente tem aqui a tag div. Tá? Ela serve então para agrupar um conjunto de elementos, mas ela também pode ser utilizada apenas com uma informação. Né? Pode ter, de repente, também pode utilizar onde tu define uma área no teu documento também, né? Tag div. Então, nesse exemplo aqui a gente tem a tag div e aqui no estilo tem a formatação para essa tag div. Então aqui a gente tem a largura, o espaçamento entre o texto e a margem, tem a borda e tem a margem 0 entre a caixa e o navegador. Então, aqui nesse exemplo, vocês podem ver que ela está bem no canto superior, aqui, né, porque está com a margem 0. Então, vamos usar aqui o F12 para acessar aqui a parte do desenvolvedor. Então, aqui já aparece, quando você clica aqui em div, aparece aqui ao lado as formatações. Tá? Então, por exemplo, aqui você consegue testar. Então, como que ficaria se fosse 400 de largura? Né? Espaçamento 10, vamos colocar aqui 30. Tá? Então, é interessante para conseguir visualizar os valores. Conforme você vai alterando os valores, você já vai visualizando no browser o resultado. Tá? Então, e aqui a margem, vamos trocar então, aqui vamos colocar 10px. Viram que já se distanciou do navegador? É claro que nesse exemplo aqui a gente utilizou apenas para exemplificar, né, as propriedades de uma caixa. Mas sempre é interessante ter um identificador, porque se você tiver
várias divs no teu HTML e tu tiver uma formatação geral para div, então ele aplica essa formatação. Então é bom usar o identificador. Então é isso, pessoal. Consultem esse material aqui da W3C, que vocês vão conseguir ter os exemplos de propriedades dos valores para as tags para o Box Model. Tá? Bons estudos. Obrigada.